Bom, pessoal, dando continuidade aí, né, à resolução aí das questões da revisão, temos essa questão 8 aí, utilizando a fatoração por agrupamento, dê a forma fatorada do seguinte polinômio, ó. Então agora nós vamos trabalhar aí, relembrar como é a fatoração por agrupamento e aí fatorar esses polinômios aí. Então na letra A, temos aí 2x ao quadrado mais 16x menos 3x menos 24. Primeira coisa, pessoal, a gente vai ter que observar, aqui, ó, se nos dois primeiros fatores, se nos dois primeiros termos se tem fator comum e os dois últimos se tem fator comum, ok? Então eu percebo aqui que o 2x ao quadrado e o 16x têm fator comum. Assim como o menos 3x e o menos 24, também existe um fator comum, não da letra, né, aqui, mas no caso dos coeficientes numéricos. Existe aqui um número, né, que divide o 3 e o 24, então esse é o meu fator comum. Então eu tenho um fator comum nos dois primeiros e nos dois últimos. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vi que a evidência do número aqui entre o 2 e o 16 o fator comum e evidência que eu consigo perceber é o número 2. Ou seja, é o número 2 que divide o 2 e o 16 ao mesmo tempo. Então, eu coloquei 2 em evidência. Da letra, entre x ao quadrado e x, eu fico com a letra x, que é a letra de menor expoente, coloco aqui como a minha evidência. Ok? Então, a evidência fica 2x, eu destaquei aqui em vermelho a evidência, o fator comum, né, em evidência 2x. Coloquei o vezes e abri um parênteses. Aí eu vou começar agora a fazer as divisões aí. 2x ao quadrado dividido por 2x dá x. Porque a gente faz 2 dividido para 2, 1. O 1 já está aqui oculto. X ao quadrado dividido por x diminui os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Então fica só x. Mais ou mais com mais dá mais. 16 dividido para 2 dá 8. X dividido por x corta o x, ou seja, dá x elevado a zero, que é igual a 1. E esse 1 não faz diferença para nós no resultado 8. Então a gente fecha o 8 aqui, ó, e fecha parênteses. O que acontece agora? Ó? Dos dois últimos, o fator comum em evidência é o número que divide o 3 e o 24 ao mesmo tempo, que é o 3. Aí o que eu faço? O sinal central, eu sempre conservo ele. Está aqui o menos, ó. Aí eu faço agora qual é a evidência, qual é o fator comum em evidência de 3x e 24, que vai ser o 3, ou seja, é o número que divide o 3 e o 24 ao mesmo tempo. Então eu coloquei aqui o 3 em evidência, está aqui em vermelho. Vezes, aí eu vou começar agora. Olha o jogo de sinal. Menos 3x dividido por menos 3, eu tenho que fazer menos com menos mais. Está aqui o mais, está sem sinal, está positivo. 3x dividido por 3 dá igual a x. Menos com menos mais. 24 dividido por 3 dá 8. E fecha parênteses. Aí, pessoal, já consigo perceber aqui, ó, que x mais 8 já está sendo um novo fator comum para mim colocar em evidência novamente. Então eu coloquei, ó, x mais 8 ficou em vermelho aqui como evidência, vezes, aí eu vou começar agora a divisão. 2 que multiplica x mais 8 dividido por x mais 8, corta o x mais 8. E sobra quem? 2x, está aqui o 2x. Menos com mais, dá menos, está aqui o menos, ó. 3 que multiplica x mais 8 dividido por x mais 8, corta o x mais 8 e sobra menos 3. Está aqui o menos 3 e essa é a minha forma fatorada. X mais 8 vezes 2x menos 3. Ok? Essa é a fatoração por agrupamento. Número 9, também uma questão aí que aparece na avaliação aí.
eu coloquei o seguinte, usando o π, valor de π, né? A gente combinou, né, que o π a gente sempre vai utilizar 3,14. Determine a medida do diâmetro de uma praça circular, cuja área seja 706,5 metros quadrados. Pessoal, olha aí. O que eu vou ter que analisar dessa questão? Ele me oferece a área dessa praça circular, mas ele pede para a gente calcular o diâmetro. O que é diâmetro, pessoal? O diâmetro é a medida que você vai... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui uma forma circular. Acho que não vou conseguir aqui não. Bora ver aqui. Vamos então colocar aqui, vamos tentar desenhar na mão mesmo aqui para vocês entenderem o que é diâmetro. Eu vou desenhar aqui uma circunferência aqui mal feita. E aí o que é diâmetro? É essa corda aqui, ó, que vai dessa extremidade até essa. Ou então dessa até essa. Ou então dessa até essa. E assim por diante. Então, diâmetro é o que? O comprimento da circunferência de uma extremidade até a outra. Ou eu posso dizer que diâmetro, ó, D de diâmetro, é igual o dobro do raio. Por quê? Vamos desenhar outra circunferência aqui, ó. Se o raio é o centro até uma das extremidades, o diâmetro dobra essa medida aqui, ó. Ó, dobrei o raio, isso é o que? Diâmetro. Então, diâmetro é o dobro do raio. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho condições, pessoal, de, através da fórmula da área da circunferência, determinar qual é a medida desse raio. Após eu encontrar a medida do raio, aí eu vou e encontro o diâmetro fazendo o dobro daquela medida que eu encontrar. Então, olha aí o que eu fiz. Ó. A área da circunferência ela é π vezes a medida do raio ao quadrado. Aí o que eu fiz? Substituí a minha área pelo que ele me ofereceu aqui, que é o 706,5. Então aí, ó, no lugar da área, 706,5. Isso é igual, segue, né, a equação, né, é igual, valor de π, 3,14, substituir, e aí o raio, como eu não conheço, ficou aqui vezes raio ao quadrado. Abaixei, né, raio ao quadrado, porque eu não sei qual é essa medida. O objetivo é o quê? Eu entender a fórmula da área, vejo que a área eu tenho e eu tenho o valor de π. Se me sobra aí só raio para me encontrar, tá fácil. Então vamos lá. Aí o que eu fiz agora? 3,14 eu multiplico pelo raio ao quadrado, que dá 3,14 acompanhado de raio ao quadrado. Então o que eu fiz? Troquei eles de membro. Passei 3,14 para o primeiro e 706,5 para o segundo, sem mudança de sinal. Por quê? Porque eu só tenho aqui o que representa o primeiro membro e o que representa o segundo membro. Eu não tenho outro termo além desses. Então eu faço a troca sem mudança de sinal. Aí eu vou colocar aqui raio ao quadrado é igual, aí eu desço o 706,5 e esse 3,14 que multiplica o raio ao quadrado, ele passa dividindo. Raio elevado ao quadrado é igual 706,5, quando você faz a divisão por 3,14, dá 225. Aí, pessoal, raio ao quadrado é 225. Eu posso pensar, qual é a medida que elevada a 2 dá 225? Isso é o quê? 15. É 15 vezes 15, ou seja, 15 elevado ao quadrado, que dá 225. Ou então, pessoal, eu vou aplicar aqui a operação inversa da potência, que é a raiz quadrada. Então eu deixo o raio sem o elevado ao quadrado, é igual, e o 2 aqui, que é expoente, passa como raiz quadrada do valor 225. Então, o meu raio é a raiz quadrada de 225, que dá 15. Achei o raio, pessoal, 15 metros. Diâmetro, então, vai ser o quê?
2 vezes a medida do raio, foi o que eu disse aqui na demonstração. Logo, o meu diâmetro vai ser igual, 2 vezes o raio, será 2 vezes 15 metros. 2 vezes 15 metros, 30 metros. Então, o diâmetro dessa praça, pessoal, aí, ó, é 30 metros, ok? E aí, pessoal, essas são as questões aí que eu apresentei para a revisão. As demais não foram apresentadas porque são de nível fácil e o aluno ele vai compreender aí, olha, consultando aí o material, as videoaulas, né? Que são questões fáceis. Eu só peguei aquelas que poderiam pesar aí na hora da resolução e trabalhei com vocês, ok? Então, boa prova para todos aí.